sou Denise Tonelotto e o tema da nossa conversa de hoje é intervalo interjornada. Muita gente nunca ouviu falar nesse tipo de intervalo, mas é um intervalo que se refere a um período de descanso entre a saída do trabalho de um dia e o retorno do trabalhador para trabalhar no dia seguinte. Para a maioria dos empregados, com jornada de 44 horas, esse período de descanso deve ter no mínimo 11 horas de duração. Eu vou exemplificar para vocês me entenderem melhor. Imagine um empregado que tenha trabalhado no dia de ontem até as 22 horas, 10 horas da noite. No dia seguinte, ele só pode iniciar uma nova jornada após ter descansado 11 horas no mínimo. Ou seja, entre a saída de um dia e a entrada do outro, o trabalhador tem que ter ficado fora das suas atividades por um mínimo de 11 horas. Aí onde é que está escrito isso? Nós vamos encontrar a regulamentação legal lá no artigo 66 da CLT, que ele é muito claro ao determinar o período de descanso entre duas jornadas de trabalho com duração de no mínimo 11 horas consecutivas. E, caso a empresa não respeite essa obrigação legal, o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT determina que a empresa deve pagar uma indenização ao trabalhador equivalente ao período de descanso que foi suprimido. E essa indenização ela tem que ser calculada com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal. Exemplificando novamente, se o trabalhador saiu do trabalho às 10 horas de ontem e ele teve que entrar às 6 horas da manhã de hoje, então ele só teve um intervalo de 8 horas. Nesse caso, a empresa está devendo a ele 3 horas como horas extras pela supressão do intervalo, porque se ele tinha direito a 11, só ficou 8 horas fora da empresa, 3 horas serão indenizadas pela empresa. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Pois é, existem esses dois tipos de intervalo. Então, se você ouvir os dois nomes, não pensa que quem pronunciou errado. É porque é confuso mesmo. O intervalo interjornada, ele se refere a essas 11 horas de intervalo entre uma jornada de um dia e a outra. Já o intervalo intrajornada é o intervalo mínimo para refeição e descanso. Nós já falamos dele em outro vídeo, onde eu expliquei detalhadamente as condições, quanto tempo cada empregado tem para alimentação e descanso de acordo com sua jornada de trabalho. Na prática, os dois benefícios se complementam, garantindo ao trabalhador tempo necessário para cuidar da sua saúde, segurança e da sua vida pessoal. Aí eu te pergunto, quais são as consequências para a empresa que não concede um intervalo mínimo de 11 horas? A empresa que não respeitar o intervalo interjornada, como nós já dissemos, vai pagar como hora extra uma indenização aí referente ao intervalo suprimido de todo o período faltante para completar as 11 horas entre uma jornada e outra. E quais são as consequências para o colaborador? Não usufruir de um intervalo mínimo de 11 horas entre um dia e outro pode provocar consequências graves na saúde do trabalhador, porque ele pode ter uma exaustão física e mental, na segurança do trabalho, porque ele vai estar mais desatento, corre risco de acidente de trabalho, pode inclusive afetar o desempenho do trabalhador. Ou seja, a longo prazo, usufruindo menos de 11 horas de descanso entre um dia de trabalho e outro, o empregado terá vários problemas, fora a ausência de convívio com familiares e outros prejuízos que pode trazer. Por isso, a lei trouxe a garantia desse intervalo mínimo de descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, se você é empregador, fique atento quando fizer suas escalas de trabalho para que o empregado fique ao menos essas 11 horas fora da empresa. Eu tenho visto ao longo da minha vida profissional muitas empresas, especialmente as pequenas, que desconhecem a obrigação de conceder esse intervalo mínimo de 11 horas entre um dia de trabalho e outro. Por isso é importante ter em mente que um empregado descansado vai trabalhar muito melhor no dia seguinte. Isso é benefício também para a empresa, além de ser óbvio benefício para o empregado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu volto outro dia falando de direito do trabalho para você. Fiquem todos com Deus e muito obrigada.